Olá, sejam bem-vindos ao Museu da Justiça Centro Cultural do Poder Judiciário. Meu nome é Sérgio Cido e eu sou o diretor do CCMJ. O vídeo a seguir faz parte da série de documentários Doc CCMJ, que contará a história do direito e justiça do Brasil nos períodos colônia, império e república. Para saber mais sobre a nossa programação, visite o portal ccmj.tjrj.jus.br e procure o programa CCMJ com você, que contém toda a nossa programação virtual, como documentários, visitas virtuais, curso livre de arte, literatura e muito mais. Obrigado e até o próximo encontro. Brasil Colônia. Durante os séculos XV e XVI, os reinos ibéricos expandiram seus domínios para várias partes do mundo. Buscando garantir a posse e a exploração desses locais, impuseram suas instituições e leis previstas nas ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. A fim de ocupar o vasto território que, conforme o Tratado de Tordesilhas, pertencia-lhe, o rei de Portugal concedeu a nobres o direito de explorar extensas faixas de terra. As atribuições dos capitães donatários eram estabelecidas nas cartas de doação e nos forais, inclusive a de administrar a justiça em nome do soberano. Fracassado o modelo das capitanias hereditárias, a coroa instituiu, em 1548, o governo geral. Em relação à justiça, foi criada a figura do ouvidor geral. As capitanias foram divididas territorialmente em comarcas, e estas em termos cujas sedes eram as vilas. A aplicação da justiça no município era a atribuição dos juízes ordinários, cidadãos leigos e eleitos pela comunidade. Acima destes, havia os ouvidores, a quem cabia realizar fiscalizações, chamadas de correições, por toda a comarca, zelando pela boa administração da justiça. Em 1703, surge na cidade do Rio de Janeiro a figura do juiz de fora, magistrado de carreira enviado pela metrópole para presidir a Câmara Municipal e aplicar a justiça do reino. O primeiro tribunal criado em terras brasileiras foi a Relação do Estado do Brasil, instalada no ano de 1609 em Salvador. O Tribunal da Relação era a instância intermediária entre os juízes locais e o Tribunal Superior da Casa da Suplicação, em Lisboa. Transformações sociais e econômicas, como a descoberta de ouro, provocaram aumento da demanda judicial na parte sul da colônia. Por isso, em 1751, foi criado na cidade do Rio de Janeiro um segundo tribunal com jurisdição em todo o território ao sul da Bahia. A Relação do Rio de Janeiro era composta por 10 desembargadores e presidida pelo governador da capitania, e a partir de 1763, pelo vice-rei do Brasil. Com a chegada da família real em 1808, o Rio de Janeiro passou a abrigar os principais órgãos administrativos de Portugal, inclusive tribunais superiores e juízes privativos. A Relação do Rio de Janeiro foi elevada à condição de Casa da Suplicação do Brasil, coexistindo com a de Lisboa. Brasil Império. 2 anos após a independência do Brasil, foi outorgada pelo imperador a primeira Constituição brasileira, que adotou a monarquia como forma de governo e a coexistência de 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, exercido pelo soberano e que prevalecia sobre os demais. Em 1830, foi sancionado o Código Criminal, que, para efeito de condenações, fazia distinção entre homens livres e escravos. Para estes foram mantidos os castigos físicos, penas de galés e de morte. Apesar de um governo constitucional e liberal,
conviveu-se por todo o período imperial com a presença da escravidão e da indefinição da condição social de escravos e libertos. O Código de Processo Criminal de 1832 promoveu profundas mudanças na organização judiciária, extinguindo as ouvidorias, os juízes de fora e os juízes ordinários. Estabelecia ainda que a justiça seria administrada pelos juízes de paz nos distritos, pelo juiz municipal e o conselho de jurados nos termos, e nas comarcas, por juízes de direito em número de 1 a 3, de acordo com o tamanho da população. Como a última instância da justiça no Brasil, foi criado na Corte o Supremo Tribunal de Justiça em 1828, acarretando a extinção da Casa da Suplicação do Brasil, que ainda funcionou até 1833. Neste mesmo ano, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro foi restabelecido como órgão recursal, composto por 14 desembargadores, exercendo jurisdição sobre a Corte e toda a província do Rio de Janeiro, cuja sede era a cidade de Niterói. Devido à sua localização, recebeu também a denominação de Relação da Corte e ocupou o mesmo prédio da antiga Casa da Suplicação, na Rua do Lavradio. Brasil República. No dia 15 de novembro de 1889, militares, apoiados por políticos da corte, destituíram o imperador e implantaram o sistema de governo republicano no país. As antigas províncias foram transformadas em estados, que podiam organizar a justiça local. A primeira Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil foi influenciada pela Constituição norte-americana e entrou em vigor em 1891, estabelecendo a independência e a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 1890, foi promulgado o Código Penal Republicano, em substituição ao Código Criminal do Império. Em 1916, entrou em vigor o primeiro Código Civil Brasileiro, que se manteve até o ano de 2002. A Justiça do Trabalho, instalada em 1941, e a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, de 1943, propunham regulamentar a relação entre trabalhadores assalariados e patrões. No âmbito do Poder Judiciário, criou-se a Justiça Federal, com atribuições separadas das justiças estaduais, e também o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição. Em 1975, houve a unificação dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. A justiça no novo estado conta hoje com 523 varas e 148 juizados especiais, em 81 comarcas, e um contingente de 689 magistrados e mais de 19 mil funcionários efetivos e terceirizados. Após períodos de governos autoritários, como a República Velha, o Estado Novo e o chamado regime militar, a Constituição de 1988, em virtude de suas características democráticas e de respeito aos direitos e garantias fundamentais, pode ser considerada um grande avanço na busca por uma sociedade mais justa e menos desigual.